Muito boa tarde, bem-vindos ao webinário Tricalc Light Steel Framing. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas do Departamento Técnico da Artec e sou eu que vos vou acompanhar ao longo deste terceiro dia da Tricalc Week, uma organização conjunta entre a Artec e a Greitec. O webinário de hoje centra-se numa tipologia estrutural que tem ganho cada vez mais importância ao nível dos projetos de estruturas. Tem ganho um espaço que habitualmente era de outras tipologias, como por exemplo o betão armado, e essa conquista desse espaço, dessa preferência, tem assentado naquilo que são as vantagens conhecidas desta tipologia, como quando pensado o projeto inicialmente para Light Steel Frame, ser mais económico, uma rapidez de execução muito maior, um estaleiro muito mais limpo e organizado, é um material sustentável e, além disso, tem a possibilidade de ter uma forte pré-fabricação, o que ajuda também na rapidez de execução. No entanto, tal e qual como é uma tipologia estrutural muito específica em termos de construção, é também em termos de modelação e de cálculo. Estamos a falar de estruturas que têm milhares de barras, muitas vezes. Estamos a falar de um conceito de funcionamento da estrutura em painéis, painéis esses que são depois dispostos numa forma de grelha e que se contraventam entre si, e que, portanto, tem um tipo de modelação e um tipo de análise, um tipo de funcionamento estrutural diferente daquilo que estamos habituados, por exemplo, em estruturas de betão armado. É por esses motivos necessário dispor de um software que permita uma solução, em princípio, preferencialmente totalmente integrada, que é o caso do Trical, como vamos ver neste webinário, mas que seja uma aplicação, uma solução pensada para a especificidade desta tipologia estrutural. Tanto que nós, quando formos fazer agora a modelação, vamos fazer a modelação tal e qual como se faz a produção para a obra, painel a painel. Vamos construir assim o nosso modelo tridimensional. Vai ser assim o detalhamento da obra, vai ser assim a comprovação depois dos elementos estruturais e vamos ter em consideração também na comprovação dos elementos estruturais o fato de estarmos a falar de tipologias que necessitam de comprovações normalmente de segunda ordem, porque são estruturas que têm uma certa flexibilidade e que, no caso das estruturas metálicas, é importante uma análise P-delta iterativa de segunda ordem para se conseguir uma comprovação de encurvadura mais de acordo com aquilo que são as características desta tipologia. Este slide que agora temos no ecrã pretende exatamente mostrar os vários passos que a Tricalc permite de forma integrada, nomeadamente a modelação, e vemos ali a modelação que foi construída com base em painéis esses que são gerados através de assistente para aumentar a produtividade na geração deste tipo de estruturas. Depois, essa modelação é transformada em modelo de cálculo no Tricalc, é realizada a análise e a comprovação dos perfis metálicos, vê-se ali um gráfico que diz os valores de aproveitamento das tensões no aço. Essa análise é realizada com secções de classe 4 de acordo com o Aerocódigo, portanto, consideração de áreas efetivas, e isto é muito importante. Portanto, soluções genéricas de estruturas metálicas têm dificuldade em entrar na área de Light Steel Frame porque não fazem estas comprovações. No caso do Tricalc, essa situação está garantida. Depois temos também o trabalho conjunto com outro tipo de tipologias, nomeadamente com lajes de fundação, mas podiam ser vigas flutuantes ao nível da fundação da estrutura. A capacidade de analisar a estrutura de acordo com aquilo que necessitemos, como é uma estrutura que tem muitas barras, uma complexidade geométrica bastante grande em função desse número de barras, é importante podermos selecionar a cada momento para o ecrã aquilo que nos dá a melhor perspectiva para conseguirmos a informação que necessitamos e, portanto, ali a representação de deslocamentos numa estrutura de LSF com uma visualização privilegiada de dois pórticos e dois planos horizontais para perceber bem o funcionamento do deslocamento no topo aqui desta cobertura, onde ainda faltava modelar as lajes inclinadas. Depois, então, toda a parte de medições e detalhamento e folhas de colocação em obra para esta tipologia. Temos aqui as medições da estrutura, temos aqui o painel com a identificação dos perfis a serem utilizados e das furações, todas as furações que são consideradas para este perfil, bem como todas as operações de corte, de redução de secção, etc. E depois temos a colocação desses mesmos painéis em obra, indicadas em planta, indicadas em alçado e indicadas na vista tridimensional para facilitar exatamente a execução em obra. E depois aqui a particularidade de podermos consultar qualquer um dos painéis que estão a ser produzidos nas máquinas de CNC, com os fecheiros do Tricalc, e vermos qualquer operação da máquina
repercutida neste detalhamento que aqui está. E, portanto, nós aqui selecionamos uma série de operações que estão ali assinaladas a verde, ok? E que têm a ver com o corte de arestas naqueles perfis e com a furação naqueles perfis que ali estamos a ver, naquelas diagonais D1, D2, D3 e D4. Mas vamos começar um pouco mais atrás. Eu penso que isto, todos nós já sabemos o que é a tipologia Light Steel Frame. De qualquer modo, fica aqui um pequeno resumo só introdutório e recordatório das características. É uma tipologia que consiste na modelação de edifícios através de barras de aço leve, dispostas em painéis estruturais. Lá está a tal característica de construção, de fabricação, de construção e também depois necessária para a análise estrutural, complementada com enchimento através de placas OSB ou lajes de chapa perfilada. Os painéis são constituídos por perfis de aço leve com o formato C, um formato mais rígido, ou o formato U. Normalmente o U serve mais para guias, mas também é utilizado. Também existe hoje em dia normalmente a utilização só do perfil C, que é um perfil mais rígido, menos sujeito a deformações, em toda a estrutura, em vez de se utilizar uma combinação de Cs mais Us. Estes Cs podem se agrupar em conjuntos, 2 Cs, costas com costas, frente com frente, 3 Cs, 4 Cs e, portanto, criar secções compostas dentro daquilo que é a estrutura do edifício. A assemblagem em obra dos vários painéis é que vão dar a forma ao edifício. Os painéis podem ser horizontais, verticais ou inclinados, caso de coberturas, rampas, etc. É uma tipologia mais sustentável, como já falámos, mais económica quando o projeto está pensado para light steel frame. Portanto, se nós tivermos um projeto pensado para betão com vãos enormes e quisermos fazer em light steel frame, a situação é capaz de não ser bem essa. Maior rapidez de execução, isso sim, e também um estaleiro mais livre, uma organização mais fácil e uma grande componente de pré-fabricação que ajudam na execução da estrutura. E, portanto, como tipologia própria que é, cá está as tais especificidades de modelação. Eu não vou repetir, já falámos no slide inicial, mas destacar aqui a parte final deste slide implica cuidados extras ao definir os painéis, espaçamentos horizontais, verticais, alinhamentos entre painéis e lajes, por exemplo, para que os perfis estejam coincidentes uns com os outros. Espaçamentos horizontais normalmente são sempre múltiplos da largura das placas OSB, para depois facilitar a furação e colocação. Terem atenção onde é que passam as furações, as tubagens, as ligações, etc. E, portanto, ter isso em consideração também no detalhamento e na fabricação destes projetos. Portanto, são muitos pormenores em muitas barras do modelo e que funcionam especialmente bem se o software estiver preparado para essa realidade. Se for um software genérico, tudo isto é um conjunto de barras ou de troços de barras e, portanto, não há conjunto de painel, não há painel para definir para a obra, não há nada dessas informações e dessas características que são específicas do Light Steel Frame. O cálculo e a análise do modelo, portanto, possui milhares de comprovações a realizar em função do número de barras que tem, ok? E, normalmente, são comprovações de perfis de classe 4, de acordo com o Eurocódigo 3. Temos aqui a representação de duas secções, com a área total da secção de um perfil U, neste caso, e depois a área efetiva, que efetivamente é considerada ao cálculo, neste caso, para compressão, de acordo com o Eurocódigo 4, e vejam que a área efetiva considerada é muito menor. E, portanto, se nós estivermos a trabalhar com um programa genérico, pode não haver esta comprovação, ou normalmente não há esta comprovação para perfis de classe 4, e estamos a trabalhar com uma comprovação que não é real. E vejam a diferença de segurança quando temos uma área efetiva bastante reduzida comparativamente com a área bruta da nossa estrutura. Aliás, da nossa secção, não da nossa estrutura. Assim, é fundamental para o projetista dispor de ferramentas de cálculo e análise que permitam ter, em qualquer perspectiva, uma análise detalhada daquilo que é a comprovação que se está a realizar, dos deslocamentos, porque é importante o controle desses deslocamentos também neste tipo de estruturas, e verificação das tensões de aproveitamento que se estão a realizar. Mais uma vez aqui a inclusão das áreas brutas e a área efetiva da secção em destaque. Finalmente, a parte final do projeto, vimos no início um slide com os vários passos, aqui está o último passo. O último passo, aliás, será a fabricação, este seria o penúltimo passo. Mas vemos aqui a representação, então, de um relatório em que se inclui o material, em que se inclui todas as medições do painel, em que se inclui a representação do próprio painel com a identificação dos elementos e todas as operações a realizar
para a fabricação desse mesmo painel e depois a sua colocação em obra, a representação em planta e orientação do perfil, a representação em alçado, no respectivo alçado, e a representação numa vista tridimensional para, lá está, facilitar a organização e a montagem em obra. Assim, nestas estruturas, em função das características de modelação, principalmente em função das características de análise P-delta iterativa de segunda ordem e as secções efetivas, as áreas efetivas para a comprovação de acordo com os perfis de classe 4 do Eurocódigo e também pela necessidade de talhamento e fabricação que são incluídas dentro do Tracal, é necessária trabalhar com uma solução específica para Light Steel Frame e não com uma solução genérica. Daí a Artec ter apostado fortemente no desenvolvimento da Trical Light Steel Frame, de incluir todas as capacidades, desde a modelação até à fabricação, até ao envio dos fecheiros CNC para fábricas, numa única solução para responder a todas as exigências do projeto Light Steel Frame, e daí sermos atualmente líderes mundial naquilo que são os softwares de modelação com cálculo tridimensional incluído das estruturas em Light Steel Frame. E é isso que nós vamos ver ao longo da demonstração que se segue a esta apresentação inicial, mas de qualquer modo aqui um pequeno conjunto de vantagens da solução da Artec. Facilita a modelação porque tem assistentes próprios para modelar tal e qual como se vai construir em termos de painéis. É um processo de trabalho integrado e isso é muito importante quando se trata de tantas barras em geometrias que muitas vezes são complexas e, portanto, ter um processo integrado desde a modelação até à fabricação é importante. Tem todas as furações automatizadas, portanto, todo o detalhamento de furações da estrutura está automatizado e pronto para a fabricação. Tem facilidade de edição de painéis, ou seja, depois de lançarmos os painéis, se for necessários fazer modificações dentro daquilo que é a geometria dos painéis, é muito fácil fazê-lo com ajuste, por exemplo, a DWGs ou as estruturas auxiliares de barras que se criem no Trical. Faz um cálculo integrado com a fundação, vimos ali o exemplo das lajes de fundação, mas poderia ser com outro tipo de fundações. Tem um cálculo integrado com as lajes e pode-se optar por lajes de chapa perfilada ou por lajes de placas USB numa grelha de perfis de LSF. Maior segurança na modelação porque o assistente nos dá a garantia de que a modelação está a ser corretamente feita para cada um dos painéis que estamos a introduzir. Maior segurança na análise, consequência também da maior segurança na modelação, mas também das capacidades de cálculo tridimensionais da análise P-delta de segunda ordem e da comprovação dos perfis de classe 4 de acordo com o Eurocódigo, portanto com consideração das áreas efetivas. Maior segurança no detalhamento, provém de uma modelação muito detalhada e, portanto, o detalhamento vai ser consequência desse modelo bastante detalhado. Automatiza toda a produção de desenhos e de relatórios finais para a obra, automatiza a fabricação através de fecheiros CNC, prepara os desenhos para a obra, como também já vimos. Análise P-delta de segunda ordem, análise ao vento e ao sismo, também integrados dentro do programa. Se quiséssemos também análise de temperatura, se assim fosse necessário. Combinação com outras tripologias estruturais, vimos ali a questão das lajes de fundação, mas poderia-se combinar também com, por exemplo, uma cava em betão armado e depois meter-se lá em cima o light steel frame e ter em consideração as deformadas das lajes de betão onde assentasse, por exemplo, o light steel frame. A facilidade de colocação de novos elementos dentro dos painéis, portanto a facilidade de editar e modificar os painéis. Criação de fecheiros para máquina de corte e, com tudo isto, conseguimos uma produtividade sem igual, uma solução totalmente integrada de princípio a fim, e daí dizermos que é necessário um software, uma solução especializada para este tipo para esta tipologia estrutural e não uma solução genérica com qualquer software de cálculo de estruturas metálicas que não enquadra toda esta filosofia dentro daquilo que é o seu workflow. E, portanto, vamos agora, feita esta introdução e explicado o cerne da questão do projeto de Light Steel Frame, as especificidades desses projetos, ver como é que se faz no Trical uma estrutura de Light Steel Frame. Vamos então entrar dentro do nosso software Trical. Vamos começar por criar uma nova estrutura. Vamos chamar aqui dia 3 luminário do Trical. Vamos trabalhar em milímetros, sempre dentro do Trical, trabalhar com a precisão ao nível dos milímetros. E vamos começar por trazer para aqui o nosso DWG, as plantas do nosso projeto, para definirmos então a estrutura sobre esses DWGs. Por efeito, eu vou carregar aqui, vou criar as cotas que eu necessito, neste caso a cota 0, a cota 300, primeiro piso, e depois a cota da cobertura, a cota 600.
É possível agora associar a cada uma destas cotas um DWG. Para o efeito, eu vou aqui procurar projetos da LSF que aqui tenho, pedir ali o piso 0, indicar a unidade que se utilizou na geração do desenho no AutoCAD, neste caso foi uma unidade de 1 milímetro, e portanto fica vinculado esse desenho à cota 0. E vamos fazer o mesmo para a cota 300 ao nível do piso 1, okay? E vamos fazer também para a cobertura da nossa estrutura. Assim sendo, quando eu for trabalhar numa determinada cota, e vou pedir para começar a trabalhar, por exemplo, na cota 0, vão aparecer aqui os DWGs que definem a arquitetura através de um fecheiro DWG. Neste caso, não estão definidos ainda as divisões que queremos utilizar para as paredes light steel frame, o tamanho de comprimento dos painéis, o tamanho dos painéis, os espaçamentos entre os perfis. E, portanto, nós vamos ter que fazer esse trabalho todo esse trabalho preparatório já dentro do Trical. Mas isso também é possível. Nós podemos fazer o lançamento de painéis genéricos dentro daquilo que é o Trical. Por exemplo, painéis de acordo com o peso e com aquilo que a gente costuma colocar em obra, aquilo que nós costumamos colocar em obra. Colocar painéis, por exemplo, de 3,60 m, 4,20 m, 4,80 m, normalmente sempre múltiplos de 60 por causa da questão dos painéis USB que já se falou. E depois de termos aplicados esses painéis genéricos, podemos modificá-los, encurtando ou estendendo-os um pouco mais em termos de comprimento e fazendo também modificação desses painéis em termos de aberturas de janelas, de espaçamentos para janelas, para portas, que sejam necessários fazer e, portanto, assim painel a painel, depois modificar as suas características genéricas para uma situação específica de acordo com aquilo que é o projeto que temos para realizar. Se regressarmos, por exemplo, aqui ao PowerPoint que temos estado a utilizar durante a sessão de hoje, vemos aqui um slide muito específico para exemplos genéricos. O Tricalc Light Steel Frame tem a possibilidade de nós criarmos uma espécie de um estaleiro, de um armazém de painéis que se utilizem muitas vezes na modelação destes edifícios. E, portanto, nós podemos criar paredes, por exemplo, com todos os comprimentos múltiplos de 60 cm, desde 1,20 m até 5,40 m, portanto, estamos a falar de 60 × 2 até 60 × 9 espaçamentos, e lançar esses painéis, de acordo com aquilo que pretendamos, esses painéis genéricos na modelação da estrutura e depois ir painel a painel fazer os ajustes que são necessários para a colocação das aberturas das janelas, das portas, etc. O mesmo para as vigas, nós podemos criar essas vigas também em base de dados e estão prontas a ser lançadas logo na estrutura e depois editar-se alguma situação específica que se pretende. E portanto aqui temos painéis que têm 1 metro para a consideração das janelas, depois 1,20 m para a altura das janelas e depois 80 cm na parte de cima, portanto os 3 metros de altura, com os vários comprimentos ali indicados. Depois temos ali painéis divididos ao meio, 1,5 m por 1,5 m, também com os vários comprimentos, e depois quando houver aberturas de janelas, far-se-á a modificação, a abertura de portas, far-se-á a modificação do painel. Temos aqui também painéis para 1,20 m, 1,20 m e 60 cm no topo, e portanto também aí poderíamos utilizar esses painéis e depois fazer as modificações particulares para que se adaptem àquilo que é o nosso projeto em DWG. E portanto esta é uma forma de organizarmos o trabalho de uma forma muito simples, muito standard, lançar logo os painéis rapidamente na estrutura com as dimensões que nós queremos e depois fazer o aperfeiçoamento ou a adaptação àquilo que é o nosso projeto através da modificação de elementos para cima, para baixo, colocação de novos elementos, eliminação de elementos do painel e, portanto, fazermos um trabalho particular sobre cada um dos painéis. E, portanto, é esse procedimento que nós vamos utilizar aqui no lançamento da nossa estrutura. Vamos então começar por ir ao freeze de geometria, ao menu de geometria, como queiram chamar. Vamos aqui aos painéis ligeiros da LSF e só uma função está disponível, que é o definir o painel. Então aparecem-nos aqui os assistentes que nos permitem definir painéis que podem ser retangulares, mas também se pode deslocar qualquer um dos vértices do painel para cima e para baixo e, portanto, todas as derivações deste painel retangular podem ser consideradas. Depois as vigas triangulares ou vigas retangulares, as vigas bancadas, as escadas e a colocação de reforços pontuais através de vigas de caixão. Nós vamos começar então por utilizar um painel retangular. Eu primeiro vou mostrar como é que eu poderia fazer a introdução de um painel retangular sem utilizar os painéis das bases de dados, mas se fosse agora trabalhar, iria já à base de dados buscar o painel e colocá-lo ali. Mas para vos mostrar como se modela um painel, eu vou utilizar então o assistente para a geração deste nosso primeiro painel. Então vou clicar aqui em aceitar, ok? Vou utilizar o mesmo perfil para todas as barras e, portanto, vou trabalhar com o perfil C, vamos aqui a LSF, vamos trabalhar com perfis C100 de 45 de linha em B, de largura,
e 1,5 mm de espessura, portanto para paredes exteriores normalmente. Mas temos aqui para paredes, para lajes, o perfil com 2 mm de espessura que normalmente se utiliza. E para paredes interiores utiliza-se normalmente, se for da Perfisa, um perfil de 90, se for perfis da Falpé, por exemplo, um perfil de 8, de 0,8, 80 mm. E, portanto, tem aqui vários perfis, uns genéricos, como aqueles que eu vou utilizar agora, outros de acordo com os fabricantes, nomeadamente aqui a Falpé, a Perfisa. Já sabem que a base de dados NutriCalc é perfeitamente aberta, que basta dar as características geométricas do perfil, que ele depois tem um assistente que calcula a restante informação do perfil, e, portanto, pode-se rapidamente colocar aqui outros fabricantes de perfis, caso seja necessário. Então eu vou utilizar o C10045 com 1,5 mm de espessura. A indicação aqui da distância entre onde as diagonais vão ligar, portanto, se houver uma diagonal, onde é que ela deve ligar, neste caso a 7 cm do encontro entre as barras. Também a distância de ligação das diagonais ao extremo, quando é o último, 1 e 1,5. Tolerâncias, há certas máquinas que permitem tolerâncias na sua fabricação, a possibilidade de indicar aqui as tolerâncias. Se queremos fixar ou não este painel à base, e portanto se nós quisermos fixar o painel à base, nós podemos indicar aqui como é que queremos fazer essa fixação à base, por exemplo, parafusos aqui distantes de 40 em 40 cm, sendo que o primeiro parafuso é colocado a 10 cm do extremo do início do painel, e cá está a importância já da situação dos painéis, da consideração dos painéis. Vou colocar aqui a vista renderizada para vermos essas furações, aqui está, 10 e depois o andamento das furações de 40 e 40 cm. Mas eu podia modificar isso e podia, por exemplo, meter aqui de 20 em 20 cm, uma formação muito mais apertada, e essa situação iria se repercutir, evidentemente, no painel que aqui está. Também já conhecem estes assistentes, são assistentes totalmente paramétricos e totalmente interativos, portanto as modificações que nós aqui vamos fazendo, vamos vendo claramente ali a sua repercussão. Ora bem, vamos colocar aqui então a informação como estava, de 40 em 40, uma delas ficou ali naquela zona, não há problema. E depois temos aqui também algumas especificações já desta tipologia para modelação e para fabricação. Nomeadamente fabricar os extremos dos elementos horizontais no interior dos elementos verticais. Podemos pedir isso e, portanto, essa situação iria ser considerada no detalhamento e na fabricação do painel. E também fabricar o elemento horizontal superior sem parafusos de ligação, caso assim o quiséssemos. Neste caso não vamos ativar essa opção. Temos aqui também a possibilidade de colocar ou não um reforço com viga caixão no topo do perfil da LSF. E, portanto, se eu for rodando aqui a minha estrutura, eu vejo aqui que efetivamente existe o fecho do painel com o perfil C, mas depois existe aqui esta configuração, ok, que aqui está colocada pela ativação desta opção de colocação de viga caixão no lado superior do nosso painel. Vou deixar ativada essa opção para termos aqui a criação dessas vigas caixões no lado superior. Depois então entramos naquilo que é a definição do comprimento do painel. Quando nós utilizamos os painéis das bases de dados, esta informação já está definida. Aqui nós podemos indicá-la diretamente aqui, ter aqui um perfil de 30 metros em que podíamos indicar que o espaçamento era de 60 em 60 centímetros e se houver ajustes a fazer que sejam feitos na extremidade, neste caso, como era múltiplo de 60 centímetros não há ajustamentos, vão todos iguais, mas se fosse, por exemplo, 3 metros e 40, reparem que os acertos, neste caso, estão a ser feitos 50 no vão inicial, 50 no vão final, porque nós escolhemos aqui essa situação. Podíamos querer que os ajustes fossem feitos, por exemplo, a meio ou numa das extremidades, okay? Portanto, tínhamos a possibilidade de escolher onde realizar esses ajustes. Também podíamos indicar espaçamentos explícitos, em vez de jogar aqui com comprimentos de 60 e 60 ou com um X número de vãos, podíamos chegar aqui e definir claramente quais os espaçamentos que nós pretendíamos, um a um, de forma explícita para o nosso perfil. Depois, para a altura, iria haver a mesma informação, portanto, nós podíamos aqui indicar explicitamente as alturas que queríamos, ou podíamos definir a informação relativamente a cada um dos espaçamentos em altura. Também o que foi referido de permitir os deslocamentos dos versos dos painéis podia ser conseguido agora. Neste caso, como eu meti uma viga caixão em cima, não é possível esse deslocamento na parte do painel, mas se não houvesse a viga caixão era possível fazer essa situação. Ora bem, de qualquer modo, tendo o DWG, o que eu faço é o seguinte: eu vou aqui e indico que quero um painel que vá desde aqui, imaginemos, aliás, até vamos fazer um painel que vá desde aqui até aqui, só uma medida parcelar. E, portanto, vocês veem, quando eu clico aqui e clico ali, ele vai-me buscar os 3,80 m que estão na distância daqueles perfis.
E, portanto, seguindo a critério de colocar espaçamentos de 60 em 60 centímetros, eu tenho aqui o espaçamento que foi arbitrado. Vou dividir pelas duas extremidades os acertos que são necessários realizar. Vou, em altura, optar por fixar 1 metro por causa do parapeito das janelas. Depois vou deixar 1,40 m para as janelas e deixar, no fim, faltam-nos aqui 60 centímetros, deixar 60 centímetros ali naquele fecho do meu perfil. Okay? Portanto, podia jogar com isso, podia também jogar com 1,20 m e aqui com 80 centímetros. Okay? Era outra possibilidade. Também, se quiséssemos, podíamos colocar outros espaçamentos que o programa iria nos permitir fazer esse trabalho. Seguidamente, a possibilidade que temos também nestes painéis de poder, e vamos agora visualizar exatamente essa situação, de podermos fazer reforços de qualquer zona do painel. Reparem para já que há aqui perfis que estão orientados segundo C. Agora vou tirar daqui a renderização para vermos melhor essa disposição em C. E depois aquilo que nós chamamos a disposição em D, ou seja, aqui já vemos as costas do perfil em vez de vermos o perfil de frente. Mas qualquer uma destas situações pode ser modificada com um duplo clique aqui. Eu rodeio o perfil, ok? Vejam, e muda a orientação do perfil. Também a questão do perfil ser simples ou duplo, eu também posso fazer rapidamente a modificação aqui do perfil. E, portanto, meti aqui o perfil frente com frente, duplo, mas se quisesse podia meter costas com costas, ali um perfil duplo, e, portanto, reforçar alguma zona que seja necessário ao nível do meu painel. Também em altura poder-se chegar aqui, por exemplo, à parte superior da nossa janela e querer colocar ali um perfil duplo e, portanto, reforçar aquela zona se nós assim o entendêssemos. Portanto, havia também essa possibilidade de rapidamente modificar aqui esses mesmos perfis. Era possível ainda colocar aqui também contraventamentos, fitas de travamento, reforços de travamento entre os elementos, mas pode-se sempre fazer essa situação a posteriori, como eu vos disse, de lançar o painel genérico e depois fazer as modificações a posteriori com as ferramentas de modificação dos painéis. A inclusão ou não de diagonais, portanto eu posso chegar aqui e introduzir uma diagonal em qualquer local, basta clicar aqui, basta mudar aqui a sua direção, ok? Portanto o seu sentido, indicar se apoia na viga ou se apoia nos montantes, ok? Portanto tudo isso pode aqui também ser detalhado. E cá está mais uma vez toda a especificidade desta tipologia estrutural a ser tida em consideração, e isso é possível numa solução dedicada a light steel frame e não numa solução genérica. Ora bem, eu vou deixar o painel simples, não vou colocar estes contraventamentos, mas fica aqui a informação de que eu poderia colocar esses contraventamentos, inclusive fazer todo o painel contraventado, se assim quisesse. Finalmente, dar um nome ao painel, vamos chamar PR01. Agora, muito importante também nesta tipologia estrutural, a forma como os painéis encaixam uns nos outros ao escolhermos o ponto de inserção. Eu vou escolher, por exemplo, o ponto de inserção será esta zona que este nó aqui está. Ele mostra logo, como vocês viram, todos os pontos notáveis para eu escolher facilmente. Um texto de descrição qualquer para o painel. Podia exportar para a tal base de dados, se quisesse. E vou agora pedir para inserir este painel num plano vertical. E, portanto, vou agora sobre o DWG dizer que este painel era efetivamente para ser daqui até ali. E se sairmos agora, eu tenho aqui a visualização desse meu painel aqui representado. Okay? Evidentemente que eu tinha aqui algumas situações que têm que ser tidas em consideração. Por exemplo, não está realizado o acerto do painel àquilo que é a geometria da nossa janela que aqui está colocada. É aí que entram todas aquelas funções que se permitem modificar o painel em termos estruturais. E, portanto, eu poderia vir aqui e, desde já, pedir para modificar o painel em algum aspecto dentro do próprio assistente. Mas, se não quisermos ir ao assistente, podemos utilizar, até porque muitas vezes no assistente não há solução para aquilo que nós queremos, temos que ir mesmo a operações particulares, há a possibilidade de mover elementos, por exemplo, dentro daquilo que é o painel. E, portanto, eu podia chegar aqui e dizer que queria mover um determinado elemento. Aliás, até agora já para colocar isto de acordo com a orientação que eu necessito do perfil, era possível desde já, por exemplo, girar um elemento, basta clicar no elemento e ele muda a sua posição, o seu posicionamento, ok? Portanto, passou a ser uma orientação em D e podia agora pedir para mover este elemento dentro do painel. E, portanto, eu quero do lado da alma, quero mover o lado da alma, ser esse o ponto de referência para a minha translação, e quero indicar então que neste perfil o lado da alma é para vir para aqui. E, portanto, ali está o perfil ajustado à abertura da janela. Aqui na mesma situação, o perfil ainda não está girado, vou girá-lo, portanto, vou sair, vou voltar aqui, vou girar aqui o elemento,
ok? Ele já está girado e agora vamos fazer então uma movimentação do lado da alma deste perfil para, está muito perto, era para aqui, por exemplo, e ficar com o perfil já alinhado ali pelo DWG. Okay? Depois tinha aqui um perfil que não calha a meio vão da abertura da janela, mas se calhar tinha todo o interesse em calhar a meio vão e, portanto, também me interessa deslocá-lo para meio vão. Ora, eu aqui não tenho assinalado no meu DWG essa funcionalidade, então eu poderia recorrer a dois métodos. Poderia utilizar as ferramentas para medir a distância entre dois pontos e saber exatamente onde é que eu teria que colocar o meu ponto intermédio para fazer a colocação do perfil, ou então utilizando as funções do tricalc de barras, basicamente coloco uma barra que vai daqui até aqui e agora digo que quero dividir a barra ao meio, não preciso preocupar com contas, nem nada disso, digo que quero dividir esta barra ao meio, esta barra é só uma espécie de auxiliar para nós trabalharmos e portanto eu agora só tenho que fazer a movimentação do elemento, ok? Daqui para ali e portanto está feito rapidamente um acerto a meio vão da abertura da janela. Vamos agora eliminar aqui o perfil para ficarmos com a abertura da janela. Eu não quero eliminar o perfil todo, portanto primeiro vou dividi-lo de modo a cortar só o troço intermédio. Então vou aqui à função de dividir elementos, digo que quero dividir este elemento por, e vou escolher aqui a altura onde eu quero dividi-lo, por esta altura. Okay? E agora vou fazer o mesmo para a parte inferior. Quero dividi-lo, por exemplo, aqui por esta altura. Assim sendo, quando eu for agora eliminar este meu elemento, okay, vou clicar ali e só o troço intermédio é que desaparece, não todo o perfil de cima a baixo. Okay? Se eu pretendesse reforçar aqui a zona da janela, poderia também utilizar aqui funções para introduzir, por exemplo, diagonais. Já vimos também que podia ter utilizado o perfil duplo, reforços com perfis duplos se quisesse. Mas vamos ver como é que se poderiam introduzir então aqui elementos como diagonais neste nosso painel. Vamos aqui às funções painéis ligeiros, introduzir elementos e, portanto, vou clicar neste botão para escolher as secções deste painel. Aqui está, ele recupera a informação das barras horizontais, das barras verticais, das diagonais, se houvesse fitas, das fitas horizontais e das fitas diagonais de travamentos, e também se houvesse reforços parciais em caixão também iria aparecer. Também iríamos ter a possibilidade de trabalhar essa informação. Neste caso eu vou querer introduzir, portanto, barras diagonais, a indicação dos pontos onde se vão ligar as diagonais, os tais 7 cm que vimos também no assistente. E, portanto, como é que se faz a introdução dessas diagonais? Vou dizer que quero fazer uma diagonal entre este e este elemento e aparecem logo os pontos notáveis para eu escolher onde é que eu quero lançar a diagonal. Por exemplo, daqui até aqui, okay? Agora daqui até aqui, okay? E, portanto, posso ir assim, introduzindo as diagonais que eu necessito para reforçar aqui esta zona. Por exemplo, vamos agora fazer assim e introduzir daqui até ali. Peço desculpa, agora cliquei aqui mal. Vamos aqui fazer outra vez, indicar que queremos daqui até assim, ok. Vamos aqui repetir a operação. Eu vou desbloquear aqui o salto do rato, que me está a atrapalhar aqui um pouco na seleção destes pontos. E agora sim, tenho maior precisão no rato e, portanto, é mais fácil chegar ao nó para introduzir os elementos. Okay? Aqui está, então, a diagonal. E agora vamos dizer que queremos uma diagonal também daqui para aqui. E temos ali colocadas as diagonais que pretendemos. E, portanto, também lateralmente podíamos fazer a introdução dessas diagonais. Eu não vou fazer muito mais, que senão teríamos aqui a perder tempo. De qualquer modo, eu estou a fazer calmamente para explicar as funcionalidades com calma, todas as funcionalidades com calma, a geração destes painéis. Depois vamos avançar com os painéis de forma mais rápida e ignorar, inclusivamente, algumas situações a nível de arquitetura para conseguirmos fazer o modelo completo no tempo que temos disponível. Assim sendo, eu vou agora lançar mais painéis, mas agora utilizando a tal base de dados de painéis. E, portanto, eu vou aqui à base de dados, posso ter várias bases de dados. Eu estou a utilizar, neste caso, painéis, se não me engano, com 1 metro, 1,20 m por 80. E, portanto, é clicar aqui em aceitar. Vou utilizar painéis de 4,20 m, mais ou menos têm um peso aceitável para colocação em obra, 3,60 m, 4,20 m. Vou aceitar. E, portanto, aparece-me aqui o painel. Poderia corrigir alguma situação antes de o inserir. E vamos então inserir no plano vertical e o ponto de inserção está já escolhido previamente, portanto eu vou indicar que o painel vai daqui para ali. E, portanto, se formos agora analisar, ali está o painel, eu enganei-me aqui a colocar,
e vou aproveitar para vos mostrar outra opção, que é a opção de mover o painel. Portanto, eu posso mover este painel para o ponto que eu considero. Por exemplo, daqui, aqui que eu considero adequado, e neste caso já está ali a ligação feita ao nível do painel. E, portanto, temos aqui o andamento deste painel e poderia agora continuar a fazer o lançamento do painel. Vou-vos mostrar outra forma de fazer esse lançamento, nomeadamente através das funções de copiar e colar. De qualquer modo, vou primeiro utilizar aqui o modificar painel para tornar este painel absolutamente igual àquele, através da colocação de um painel com uma viga caixão em cima. E vamos utilizar as mesmas secções que utilizámos para os painéis. Portanto, o C genérico para as barras horizontais, mas também aqui para este elemento de viga caixão. Okay? Portanto, o que tínhamos pedido era colocar a viga caixão, já ali está. Agora só temos que clicar aqui e guardar as modificações e automaticamente é ali gerado esse mesmo painel com a viga caixão ali definida. Okay? Vou mover o painel, uma vez que modifiquei o painel, ele voltou à posição original. Indicar que este painel é para ir daqui para aqui e está feito então o ajuste. Okay? Perfeito, agora que está tudo bem, vamos fazer a função de copiar e colar. Vou copiar este painel, com que ponto de inserção? Vamos escolher este ponto de inserção. Okay? E agora seria fazer Ctrl V. Okay? E fazer Ctrl V. E neste caso o painel já ultrapassa o limite que temos aqui do nosso projeto, mas não há problema. Por exemplo, reparem, eu posso agora continuar a fazer o lançamento destes painéis. Vamos agora utilizar aqui o definir painel, irmos à base de dados, procurar outra vez o mesmo painel para introdução, vamos aqui 4,20 m. Vamos colocar os perfis que nós queremos utilizar, os perfis genéricos, igual ao restante da estrutura. Vamos aqui colocar também na viga caixão os perfis genéricos, okay, para ficar igual. Vamos aqui escolher um ponto de inserção do painel. Vamos aqui pedir como ponto de inserção este ponto que aqui está. E vamos inserir no plano vertical esse painel. E, portanto, vou dizer que este painel vai daqui, algures, para aqui nesta direção. E tenho aqui a colocação do painel. Vou fazer o que fizemos já anteriormente, que é copiar, okay, este painel com um ponto de inserção. Agora até pode ser aqui, para ser diferente, o eixo do painel. E colocar aqui esse mesmo painel. E agora reparem que eu tenho aqui a possibilidade de utilizar uma ferramenta muito útil que se chama ajustar encontro entre painéis. Então eu posso pedir que se ajuste dois painéis entre si. O primeiro é o que manda na ligação e o segundo será o que chega a esse mesmo painel. Então eu vou clicar no que manda, que será este, e depois neste. E reparem que então o programa faz automaticamente estes ajustes. Okay? Portanto, dá-nos aqui uma grande ajuda naquilo que é a produtividade no lançamento da nossa estrutura. Okay? Já agora que estamos com as funções de copiar e colar, para ganharmos tempo, vamos aqui pegar no copiar este e este painel, este ponto de inserção, e vamos então colocá-lo desde já aqui. E aqui temos aquela parede totalmente copiada, e vamos fazer o mesmo aqui deste lado. Portanto, copiar este e este painel. O ponto de inserção vai ser este que aqui está. E vamos então colocá-lo aqui. Okay? E portanto, aqui temos lançados os nossos painéis todos interiores e poderíamos agora lançar também painéis no interior da nossa estrutura. De referir que estas representações a azul significa que as ligações entre os painéis estão todas corretas. Okay? Se aparecessem representadas a vermelho, haveria que corrigir essas mesmas ligações. A título de exemplo, eu vou só colocar aqui 2 ou 3 paredes no interior. Okay? Vamos aqui escolher painéis ligeiros, definir painel. Vamos aqui aceitar uma configuração geométrica qualquer e vou colocar agora perfis, por exemplo, de 80 nas paredes interiores. Vamos aqui pedir também para não colocar vigas caixões, ou até vamos deixar ficar a colocação da viga caixão se quiséssemos, no lado superior. É uma questão de optarmos ou não por essa situação.
e depois pedir para inserir no plano vertical qualquer elemento. Poderia então, aqui nesta zona, colocar aqui algum perfil que necessitasse, algum painel que necessitasse. E para ter a certeza que tem o comprimento correto, eu vou aproveitar o desenho da DWG e dizer que quero um painel que vai daqui até, por exemplo, aqui. Então, ele ficou com a informação do comprimento do painel e agora temos a possibilidade de o lançar. Vamos escolher o ponto de inserção, está correto, e vamos pedir para inserir no plano vertical. E, portanto, vamos começar por lançar o nosso painel a partir do DWG que ali temos, ok? Até aqui. Ele estaria um painel nesta zona. Reparem que a ligação entre eles não está corretamente feita, portanto utilizamos outra vez a função de ajustar encontro entre painéis, ok? Em que este é o painel que manda e este é o painel que chega e, portanto, podemos fazer ali a ligação entre os painéis e depois aqui também a ligação entre aqueles painéis. Também se pode fazer através de ajuste de encontro entre painéis, utilizando esta funcionalidade que aqui está. E, portanto, primeiro clicar neste painel, depois neste e depois neste para fazer o ajuste. Reparem como estas funcionalidades ajudam imenso a resolver questões que poderiam ser de difícil definição em termos geométricos. Okay? Passemos então agora com a introdução da laje. A laje mais não é do que um painel retangular, que já sabem que podem ter as deformadas dos vértices em qualquer uma das direções, e portanto isto pode virar um losango, um trapézio, uma coisa, situação que se pretenda. E vamos pedir para fazer a introdução de um painel retangular, em que nós vamos indicar o que é que pretendemos em termos de secções. Neste caso agora vou escolher aqui uma secção de 2 mm de espessura para as lajes, embora os vãos aqui vão ser muito grandes e vou ter problemas de deformadas certamente com esta laje, mas vamos mostrar como se faz a introdução da laje. Já agora, a introdução da laje, podemos indicar aqui aonde é que é feita essa introdução. Eu vou dar logo o piso todo, ok? Para facilitar agora aqui em termos de tempo. Cá está uma das direções e agora a outra direção, desde aqui, e vamos puxar até aqui. Vou rodar aqui a estrutura para capturar melhor o ponto que necessito. Okay? Ali está. Okay? Os espaçamentos eu vou colocá-los todos de 60 cm, também para fixar agora aqui rapidamente uma grelha para esta laje. O ponto de inserção da laje eu posso escolher, vamos aqui colocar a visualização desse ponto de inserção. Posso colocar aqui. As furações, as ligações à base não são necessárias, reparei agora nisso, vamos aqui tirar a fixação do painel à base. E vamos então inserir no plano horizontal esta laje que aqui está. E, portanto, como é que se faz a inserção no plano horizontal? Basicamente, damos dois pontos que definam, digamos que, o eixo de rebatimento do nosso painel e depois um terceiro ponto que vai definir se é uma laje inclinada ou se é uma laje horizontal. É isso que nós vamos fazer agora. Portanto, eu vou pedir para inserir num plano horizontal, ok? E vamos pedir para inserir num plano horizontal que vá, como vocês podem ver, vamos aqui escolher o eixo de rebatimento, desde aqui até aqui e que vai rebater para este lado. Vou clicar ali para lançar já essa laje. E portanto aqui está a representação da laje lançada sobre a nossa estrutura de paredes que estavam definidos até ao momento. Para terminar, mostrar-vos o lançamento de algumas vigas, neste caso vamos até utilizar aqui as vigas triangulares, vamos aqui aceitar e reparem que posso utilizar o mesmo perfil para todas as barras, posso escolher o perfil que eu pretender para essas barras, vamos aqui pedir, por exemplo, os tais perfis genéricos que nós temos estado a utilizar de neste caso 1 mm de espessura. Utilizar o mesmo perfil para todas as barras, não vou colocar vigas caixão e, portanto, o comprimento total que nós iríamos ter para a viga seria o comprimento que nós indicássemos no DWG ou então aqui na estrutura. Okay? Neste caso eu vou indicar que quero o lançamento da viga até aqui. Okay? E, portanto, passo a ter aqui a indicação que a viga é simétrica para me facilitar. Para 4,45 m
E depois podíamos colocar as diagonais, vocês já sabem que essa possibilidade existe, portanto eu poderia chegar aqui e colocar aqui as diagonais que eu entendesse. Por exemplo, uma diagonal, ele criava-me logo aqui as diagonais todas, depois podia ir aqui modificando a orientação daquelas que eu pretendesse e colocar ali diagonais naquela viga triangular, se assim quisesse. Como está simétrica, ele faz a operação tanto de um lado como do outro. Vamos agora aqui pedir para fazer a inserção então da nossa viga triangular e vamos escolher como ponto de inserção este canto que aqui está. Vou pedir então para inserir no plano vertical e vamos agora colocar a nossa viga triangular, okay, desde aqui, neste sentido, e portanto passamos a ter aqui a representação da viga triangular deste lado. Já sabem que funções de copiar e colar me permitiriam agora pegar neste elemento, indicar qual o ponto de inserção, exemplo, e colocá-lo, vamos aqui, exemplo, deste lado. Okay? Também era possível fazer a mesma operação com as funções de copiar e colar, selecionar esta viga que aqui está, escolher agora, por exemplo, o ponto intermédio como ponto de inserção, okay? E lançar em qualquer zona que nós pretendêssemos. Por exemplo, se quiséssemos lançar aqui, ter a possibilidade de lançar aqui a viga triangular, se assim necessitássemos. Okay? Portanto, é assim que se faz o lançamento também das vigas no nosso modelo. Vou verificar se a nível de painéis LSF se está tudo bem, não se encontraram erros, está tudo bem, e portanto estaria agora em condições também de gerar o meu modelo estrutural. De referir que neste momento, antes de gerar o modelo estrutural, eu já tinha a possibilidade de vir aqui aos desenhos e pedir para visualizar os desenhos dos painéis ligeiros. E portanto aparece-me aqui o painel ligeiro com a identificação das horizontais que aqui existem, horizontal 1, 2, 3 identificadas, os perfis com a sua orientação, ok? A representação em planta, com todas as furações como vocês estão aqui a ver, também aqui a representação das linhas de corte para furação, a localização em planta daquele painel e a sua orientação, a localização em alçado daquele painel que nós acabámos de criar, a localização em 3D desse mesmo painel e depois também as medições aqui incluídas. Estamos a falar de um painel com 106, 118 kg, portanto fácil de manusear em obra por duas pessoas. Em princípio 2, 3 pessoas facilmente conseguiriam colocar este painel em obra. E estes desenhos são possíveis de obter para todos os elementos e também já era possível fabricar, só a partir deste modelo, a estrutura em LSF. É claro que convém fazer a comprovação primeiro, mas é só para dizer-vos que, a partir do momento em que temos um modelo definido, podemos fazer essa fabricação. Seria vir à parte de listagens, por exemplo, aqui à parte de preparação de obra, painéis ligeiros de LSF, tem aqui a identificação dos painéis e vejam como tudo assenta na entidade painel, portanto daí necessitarmos de um programa específico. E se eu, quando escolho aqui o painel, aparece-me cá atrás o desenho desse mesmo painel, e depois tenho aqui as operações que são necessárias realizar. Reparem que tenho aqui orifícios de parafuso, cá está assinalado ali o orifício de parafuso, agora o outro orifício de parafuso, agora outro orifício de parafuso, depois o corte de lábios do perfil, a passagem de secção dos perfis, também aqui assinalado, a redução de secção dos elementos, também aqui assinalada. Portanto, todas as operações que são depois enviadas para o fecheiro CNC e para as máquinas, vêm aqui discretizadas e todas elas estão consideradas no detalhamento que se faz da estrutura. Portanto, projeto totalmente integrado. Restava-me agora então fazer a criação a partir daqui do modelo trical. Ok? Existiam lá aquela barra que a gente utilizou para achar metade do vão. Eu vou pedir para eliminar a estrutura prévia que já lá está e criar uma nova estrutura. E, portanto, o programa trical que vai fazer efetivamente o lançamento, a conversão em modelo trical, que já está. Já temos aqui agora as barras, já temos aqui os apoios definidos e, portanto, estávamos agora em condições de introduzir ações sobre a estrutura e de fazer também, a comprovação dos próprios perfis. A introdução de ações é uma introdução igual àquilo que vimos no primeiro dia do nosso webinar. Eu posso vir aqui introduzir ações contínuas em barras, ações superficiais que descarreguem sobre barra, ações descontínuas, tudo aquilo que nós quisermos podemos aqui definir. Eu vou utilizar uma ação superficial só sobre a cobertura para termos algo com que trabalhar aqui. Os vãos são muito grandes, isto não vai verificar certamente. A separação que simula a carga, eu vou deixar ali 10 em 10 cm. Criar um painel de carga e vou chamar a isto, por exemplo, cobertura neste caso. Distribuição isostática e vamos introduzir então aqui a nossa carga sobre o nosso modelo estrutural. E portanto eu desliguei o modelo de fabricação e utilizo agora para a distribuição de carga aquilo que seja o meu modelo em termos de modelação de barra já de trical. Okay? Vou introduzir a ação pelo seu contorno, vocês já sabem como é que funciona esta situação dentro do trical. Okay?
é definir o contorno da carga e depois a direção de distribuição dessa mesma carga. Okay? Vamos agora aqui a este nó e finalmente fechar o contorno e depois dar a direção da distribuição das cargas. Okay? E agora então a direção de distribuição das cargas que eu posso dar, por exemplo, numa direção em duas direções. Neste caso eu vou dar na diagonal só para carregarmos nas duas direções. E portanto, aí está a representação do painel de carga. Vamos recentrar a imagem e teríamos agora a possibilidade então de fazer o cálculo da estrutura. Para esse cálculo da estrutura já sabemos que é importante, a nível das opções de cálculo, definir que é uma análise de segunda ordem, portanto ativar aqui o cálculo de análise de segunda ordem, neste caso só para estruturas de aço, e vamos pedir que se realize então a análise de segunda ordem para esta estrutura. Já sabem que no cálculo automático podem pedir logo todo o cálculo da estrutura, portanto logo a comprovação dos perfis metálicos também e a tabela global de fabricação, se nós assim quisermos. Aceitar, as cargas já estão distribuídas, não é preciso distribuir outra vez e portanto aí está o cálculo da estrutura em primeira e em segunda ordem e a comprovação das barras aqui no nosso modelo. Como eu disse, era difícil que a estrutura comprovasse com estes vãos enormes que aqui estão para lá, mas de qualquer modo era possível desde já obter informação gráfica, como por exemplo as tensões nos perfis metálicos, as tensões, por acaso até nem está muito mal, pensei que estivesse pior, e portanto aqui estão amarelo e vermelho as zonas que não estão a verificar e que necessitariam de ser reforçadas. Portanto, esta viga triangular que eu coloquei aqui completamente fora daquilo que são as paredes interiores está a fazer algum dano e este vão que aqui está é maior do que este, portanto tem ali também uma zona que não verifica. Também víamos aqui, em função deste vão ser maior, alguns problemas ao nível destas zonas que teriam que ser analisadas. Ali também estamos mesmo muito no limite e aqui também muito no limite. E portanto haveria que já não era ter estes vãos, era ter vãos mais pequenos, mas também se podia, mantendo estes vãos, reforçar elementos estruturais, colocar aqui diagonais, colocar aqui reforços que permitissem comprovar a estrutura. Também era possível, se quiséssemos, obter os gráficos de deslocamentos. Portanto, eu poderia vir aqui e pedir um gráfico de deslocamentos da estrutura. A escala está extremamente exagerada, portanto vai aparecer esta deformada que aqui está, mas já sabemos que temos aqui a possibilidade de controlar a deformada, a intensidade da deformada, e portanto termos aqui deslocamentos de 14 cm não são aceitáveis, portanto não é só a questão da tensão dos perfis, é também os deslocamentos chegam a ser compatíveis com o meu projeto, e estes 14 cm tornam claramente inviável esta solução aqui, mas também porque nós não tivemos tempo para colocar as paredes de travamento, as paredes de apoio que eram necessárias no interior desta nossa estrutura. Era possível também saber informação do nível de aproveitamento de cada uma das barras. E, portanto, aqui está 23,4, 15,4, 25. E também, por exemplo, saber a meio vão onde as barras estão a falhar, qual era o nível em que se estava a ultrapassar a capacidade das peças. E, portanto, 69, 66, 60, 111, portanto, 103, 112, não era assim nada de muito extraordinário. Não temos aqui valores de 200, 300, e poder-se se calhar resolver com algumas paredes ou com alguns reforços estas situações que aqui tínhamos definidas. Era possível também já, caso pretendêssemos obter a listagem de comprovação dos perfis metálicos e, portanto, essa informação pode ser resumida, pode ser completa por hipótese de carga ou pode ser completa por combinações de ações. E, portanto, quando eu peço a comprovação dos perfis metálicos, ele vai-me dar uma lista de comprovação para todos estes elementos estruturais que aqui estão, em DocX ou em PDF, conforme o formato de saída que eu tenha escolhido. Ora, enquanto ele gera este documento, vocês já viram que há aqui muita especificidade e muito trabalho específico para Light Steel Frame. Daí termos insistido no início que tem que ser uma solução integrada, tem que ser uma solução com capacidade de análise de secções de classe 4 e com análise P-delta de segunda ordem, neste caso até iterativa no caso do Trical, e com esta configuração em termos de painel, construção de painel, fabricação, processo integrado, para se ter uma ferramenta capaz para Light Steel Frame. Ou seja, soluções genéricas de Trical, de estruturas metálicas, como Trical metálicas, por exemplo, não são, digamos, úteis
para esta tipologia estrutural. O Word a abrir aqui automaticamente e, portanto, aqui temos a identificação das vigas, do material de cálculo de segunda ordem que foi colocado como opção na comprovação, o fator retorno de encurvadura por flexão, as belteza, o fator comprimento de encurvadura, o coeficiente de encurvadura torcional, todas essas informações vêm aqui indicadas, neste caso para a viga 147, ok? Depois temos as flechas, temos aqui as combinações para o maior esforço de tração, para o maior momento fletor em X, maior momento fletor em Y, em Z para o maior transverso e aquela que foi a condicionante do aproveitamento do perfil, 1,3%, portanto está perfeitamente à vontade esta barra. Mas aqui aparecem então essas combinações, a identificação da combinação, neste caso foi a combinação 0 em segunda ordem. Depois aqui os termos da secção, as áreas efetivas, cá está a análise de acordo com o Eurocódigo 3 para perfis de classe 4, a área em X efetiva considerada, em Y e em Z, e depois as inércias também e as excentricidades que estão consideradas. Depois a comprovação para esforços simples, tração, compressão, etc. E depois para os esforços combinados aqui representados, bem como a curvatura lateral. E esta informação é repetida para todos os elementos da nossa estrutura. Portanto, o aproveitamento aqui é 3,8 e se considerarmos por aqui fora, iremos encontrar depois também os perfis que não verificam com aproveitamentos já mais desfavoráveis. Ora bem, voltando então aqui à nossa estrutura, poderíamos ter também incluído aqui uma laje de fundação, poderíamos ter incluído uma fundação corrida nestes elementos estruturais e termos realizado o cálculo conjuntamente com outros elementos. Também podíamos ter uma estrutura de betão armado aqui por baixo, por exemplo, e assentar esta estrutura de LSF em cima, não havia qualquer problema com essas situações. Ok, estamos mesmo no fim, não temos tempo para mais. Agradecer então a todos a presença. Continuem a acompanhar a Trical Quick, estaremos amanhã e depois com mais 2 sessões. Obrigado a todos, uma boa tarde e vamos às perguntas e respostas.